Olá, pessoal. Um excelente dia a todos. Vocês já me conhecem, meu nome é Fábio Potier e eu fiz a primeira palestra, né, que vocês participaram. Se vocês estão assistindo esse vídeo, naturalmente, é porque participaram da primeira palestra. E eu estou aqui com o seguinte objetivo. Primeiro, reforçar qual é o propósito dessas palestras, como é que funciona essa dinâmica, né, e fazer um repasse da primeira palestra que nós fizemos, que é Gerando Diferencial no Mercado, né, o porquê desse conteúdo e já passar um pouco da importância da segunda. A ideia é fazer com que vocês comecem a refletir um pouco sobre o conteúdo que foi passado, entendam o porquê desse conteúdo, porque ele vai ser complementar para a segunda palestra, ok? Então vamos lá. Reforçando, o projeto ele é um projeto composto de 3 palestras, e o intuito dessas 3 palestras é que sim, você possa, assistindo individualmente, possa ter algum conteúdo na palestra assistida, mas que ela complemente uma outra, e a terceira vai complementar as outras 2, e o conteúdo das 3 juntas vai equivaler a uma oficina de experiência do consumidor, que é hoje um conceito extremamente forte, adotado já pelas maiores empresas no mundo, e com a proposta de levar este conceito, este conteúdo, para empresas menores, porque acreditem, é muito mais fácil de aplicar numa empresa menor do que numa grande empresa, ok? Então vamos lá, vamos começar revendo o conteúdo da primeira palestra e o porquê de ter passado esse conteúdo. A gente sabe que Teresópolis vive um cenário muito complicado, iniciando pela sua atividade padrão, né? Como Teresópolis hoje ela é conhecida, né? Numa entrevista na rádio que eu dei, eu fui não questionado, né? Eu fui perguntado sobre isso, sobre a minha percepção sobre isso, se ela é agrícola, se ela é turística, né? Se ela é uma cidade dormitório, enfim. Isso hoje é um ponto que ainda precisa ser muito definido e vai se demandar um tempo para isso. Mas uma coisa é fato, é uma cidade serrana, é uma cidade muito próxima do Rio de Janeiro e que certamente atrai muitos turistas, né? E qual é o grande problema quando você está numa cidade que atrai muitos turistas? Você tem outros padrões de comportamento de outras regiões em que você, quando fica muito defasado, você gera uma insatisfação para esse cliente, né? Então, o conteúdo da primeira palestra, né, Gerando Diferencial no Mercado, foi justamente fazê-los enxergar, acordar que existe uma realidade diferente da que é vivida aqui internamente na cidade, né? Então, o que acontece? O que eu preciso enxergar? Que a minha referência são outras empresas do mesmo segmento que o meu, que estão aqui na região, ou a minha referência é a percepção do meu cliente, do meu consumidor, quem compra, né? E quando eu penso dessa forma, eu começo a gerar diferencial no mercado. Essa primeira palestra, ela é uma palestra mais que foi dada, né? Uma palestra mais conceito. É uma palestra que foi apresentado um conceito, um padrão, né, de percepção como sendo o ideal, e eu trabalhei uma ideia de fazer um contraste com o que se tem hoje na região, ok? Então, essa palestra ela foi mais conceito nesse sentido, e o intuito é que na segunda palestra agora a gente comece a entender uma forma um pouco mais eficaz o que é a experiência do consumidor. A gente já sabe, né, já foi passado na primeira palestra, o que nós precisamos fazer para começar a mudar, para dar o primeiro passo, para começar a se desenvolver e, no mínimo, ficar à frente da nossa concorrência, né? Então, esse é um primeiro ponto, ok? Foi o que foi explorado na primeira palestra, como a gente tem que enxergar, o foco é como a gente percebe a nossa empresa, ou o foco é como o nosso consumidor percebe a nossa empresa, né? Então, naturalmente, que foi passado que o foco é o consumidor, o foco é o nosso cliente, é ele que compra, é ele que define se aquela receita que ele tem vai entrar para o nosso caixa ou da nossa concorrência, ou não vai entrar para nenhum de nós, não vai entrar para a cidade, vai ser comprado fora, né?
muita coisa se traz de fora, é próximo, né? Então é fácil disso acontecer. Então, para essa primeira palestra, eu acho que ficou claro, né? Eu vou compartilhar com vocês os slides num formato de PDF no grupo, para que vocês possam rever, para que vocês possam acompanhar isso. E eu peço que vocês não entendam como sendo palestra somente para lojistas, ok? Por quê? Porque existem funcionários de lojas, existem funcionários de empresas, desculpa, gente, existem funcionários de empresas que podem aplicar esse conceito dentro do seu negócio, dentro do seu trabalho, dentro da sua empresa, né, em que você é colaborador. E com isso você gera diferencial também, né? Isso facilita o seu desenvolvimento profissional. Então, não é somente empresários que precisam avaliar isso, né? Mas qualquer pessoa que busca se desenvolver. Isso é muito importante, porque o conceito que está sendo passado ele é uma introdução a um processo que vai definir o marketing daqui por alguns anos, ok? Já vai definir não, né? Eu vou até fazer essa correção. Já define. Para a cidade é um processo que está iniciando, mas para fora da cidade, para fora do Brasil, para grande parte do Brasil, isso já é fato, já acontece em diversas empresas, tá? Então vamos lá. Eu expliquei para quem é o projeto, para que é esse projeto. O projeto ele é gratuito, é uma doação tanto da DataQuant quanto da Plus, quanto da Messina, né? É uma forma que nós temos de desenvolver, auxiliar o desenvolvimento na região. Isso para a gente também é muito interessante, é uma relação ganha-ganha, né? É importante que vocês comecem a enxergar essa necessidade, ok? E é totalmente gratuito, já foi falado na primeira palestra, né? O cenário, né? Um dos slides que nós colocamos foi o cenário que nós vemos hoje, como nos faz pensar, né? Como empresários, se a gente tem folha de pagamento para se preocupar, se a gente tem que se preocupar com as vendas, se a gente tem que se preocupar com fornecedores, com matéria-prima, com uma série de coisas, como é que vai me sobrar tempo para pensar em outras coisas, né? Visto que hoje a gente é um polvo, né? A gente faz várias coisas durante o dia e coisas distintas, né? Diversificadas. A gente não foca somente numa coisa que é a estratégia do nosso negócio ou da nossa vida. Então, esse é um ponto que nós falamos e que eu acho que serve para que a gente possa voltar para o nosso eixo. O que é importante, como nós devemos pensar, o que nós devemos priorizar, né? Nesse caso, para esse slide, né, a gente deve priorizar o quê? A gente deve priorizar o nosso objetivo principal. O que a gente precisa? Se eu sou de varejo, eu preciso de venda. Ok. Mas adianta pensar somente na venda? Para eu vender melhor, será que a minha equipe não tem que estar bem? Será que a minha equipe não tem que estar preparada? Será que eu não tenho que estar preparado para enxergar todo o cenário e fazer os ajustes em tempo hábil, né? Então, com esse cenário todo, o que eu preciso fazer? Pensar de forma estratégica. Eu preciso ser estratégico, né? Então, esse foi um ponto abordado. Deixa eu dar uma olhada aqui nos slides que eu estou acompanhando. E a gente falou de uma coisa, todo esse objetivo ele visa lucro, né? O lucro pode ser financeiro, né? Eu acho que todo negócio depende do financeiro, o lucro pode ser financeiro. Existem outros lucros, outros ganhos que se tem, né? Quando a gente começa a pensar de forma estratégica, a gente se organiza e a gente tem mais tempo hábil para a nossa família, né? Para a nossa vida pessoal, enfim. Muito bem. Então, uma coisa que foi citada, o primeiro passo para evoluirmos é entender onde estamos e onde queremos chegar. Eu preciso enxergar qual é o meu cenário hoje, né? E a partir desse cenário eu vou enxergar como mudar, o que é preciso mudar e como fazê-lo, né? Eu citei que não existe receita de bolo, né? E o intuito nessa primeira palestra foi de fazê-los despertar para uma nova realidade. Então eu citei para vocês que a gente quer proporcionar para vocês dúvidas, né? Orientei que vocês buscassem, pesquisassem, entendessem o cenário, né? Enfim, planejassem. E isso é muito importante. Eu acho que a gente está tão atarefado, e eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês que estão assistindo agora estão pensando,
por que eu estou assistindo isso quando eu tenho uma série de coisas para fazer e não tenho tempo? Né? Então isso serve para você. Reflita, tenha dúvidas e chegue a conclusões. Por quê? Porque a ideia é que a gente mude esse teu cenário. Que a gente faça com que você, ao invés de sair matando 20 leões por dia, atirando para tudo quanto é lado, tentando acertar algum, né? Que você consiga fazer uma meta mais objetiva, uma meta realista e consiga alcançá-la de forma organizada. Ok? Então vamos lá. Como eu penso hoje? Foi uma pergunta que eu fiz para vocês, como cada um de vocês pensa, né? E como vocês precisam mudar. E aí eu citei sobre uma questão de DNA, né? Primeira coisa que vocês precisam entender, qual é a proposta inicial de vocês? Qual é o grande diferencial que vocês podem ter? Qual é aquela característica de vocês que é única, que vocês podem explorar e desenvolver para gerar esse diferencial e certamente gerar fechamento de negócio, né? Eu fiz um comparativo entre duas pessoas que eu admiro muito, uma já falecida, infelizmente, né? Que é o Ayrton Senna e o Rubinho Barrichello, ambos da Fórmula 1. Eu fiz um comparativo do GP Brasil de 93, um ano antes do falecimento do Ayrton Senna. E eu botei o diferencial de resultado de um e de outro, né? E mostrei para vocês nessa palestra que não é somente o fato de um ser bom e o outro ser ruim. Ambos são pilotos maravilhosos. Ambos têm um desempenho muito bom. A grande questão é que ninguém caminha sozinho, né? Eu não estou fazendo esse trabalho para vocês sozinho. Eu estou fazendo junto, né, com a Mecena Produções, né, junto com a Plus Recursos Profissionais. Por quê? Porque quando a gente caminha junto, a gente fica mais forte. Por que eu criei esse grupo para vocês? Por enquanto, vocês não estão fazendo um bom uso do grupo. Por enquanto, vocês estão ouvindo, né? Vocês estão lendo, mas a ideia é que eu consiga, ao final das 3 palestras, desenvolvê-los a ponto de vocês começarem a trocar experiência. A última pergunta que eu fiz na palestra é como está a qualidade do relacionamento de vocês, né? E esse grupo tem esse intuito, né? Começá-los a praticar o relacionamento, a troca de experiência, mas a gente vai chegar lá. Eu fiz o comparativo do Rubinho Barrichello com o Ayrton Senna para mostrar que como se percebe um e outro, parece que tem um mundo de distância, mas não, a distância ela é bem pequenininha, né? E ambos são excelentes profissionais, mas eles também dependem de uma equipe, e essa equipe também tem que ser bem preparada, ok? Nós falamos de expectativas, e esse é um ponto que nós vamos martelar direto. A gente falou que as expectativas elas podem ser atendidas ou não, e existe uma zona de tolerância nessas expectativas. E é em cima disso que nós vamos trabalhar no CX, né, que é a experiência do consumidor. Existe serviço desejado, a zona de tolerância e um serviço adequado. Se saiu dessa linha, é insatisfação e você perde a venda, perde a sua promoção na sua empresa, enfim. Eu fiz uma citação que é essencial. Para se prestar serviços inesquecíveis, basta querer fazer e sempre acreditar que existe uma forma de fazer e acontecer. Essa frase, ela é muito correta. A gente só precisa descobrir qual é a grande ideia, qual é a grande forma de se fazer, né, e acontecer. E aí sim, a gente vai deslanchar nas nossas vendas ou na nossa evolução profissional. Eu fiz um comparativo com vocês, eu fiz a apresentação de uma matéria que saiu na Você RH, falando das pequenas empresas e como os CEOs das grandes empresas hoje enxergam as pequenas, as startups, né? E eu reforcei que vocês têm um grande potencial. Esse é um ponto para vocês acreditarem. Eu fiz um comparativo do café, né? Uma comparação inicial de uma xícara de café com a Starbucks e a Nespresso, mostrando o diferencial de cada uma dessas duas, né? E citando um destaque para essas duas, que é o valor agregado, que não somente o café é o que leva ao sucesso, né? Você pode vender um excelente café, mas se tiver um péssimo atendimento, está crítico, né?
e que não existe uma fórmula fixa, né? A gente precisa entender não somente só sobre o nosso produto, ou só sobre a nossa qualidade de atendimento, ou só sobre o nosso desempenho na empresa. A gente precisa entender o que quem está procurando a gente busca. A gente precisa entender quais são as expectativas. E quando a gente fala sobre isso, um destaque que eu falei foi sobre valor agregado ser relativo. No café eu falei sobre valor agregado, e valor agregado é relativo. Porque o Fábio busca uma coisa e cada um de vocês busca coisas diferentes, né? Então, se eu estou engessado somente em um modo de pensar, será que eu vou conseguir agradar um grupo grande de clientes potenciais? Clientes potenciais, mais uma vez, pode ser um varejo, e eu tenho clientes internos dentro de uma empresa. Se o meu setor, se o meu departamento, ele entrega serviços para outros setores que dependem dele, esse é um cliente interno meu. Então, eu posso pensar dessa maneira. Se eu, como colaborador, eu tenho um gestor, esse gestor é um cliente interno meu, ok? E qual é a percepção que eu tenho sobre o meu trabalho? Será que é a mesma percepção que o meu gestor ou o meu cliente, né, tem sobre o meu trabalho? Então, essa é a grande importância da gente pensar não de dentro para fora, mas de fora para dentro. Como ele pensa? O que ele espera de mim? O que ele enxerga de mim? E aí sim, eu vou conseguir me desenvolver. Porque às vezes eu estou me esforçando pra caramba, mas eu estou andando numa esteira, né? Correndo, caminhando, descanso, corro de novo, mas eu não saio do lugar, né? Se eu começo a perceber como o outro pensa, se eu começo a perceber o que o outro espera do meu serviço, se eu começo a perceber como o outro me enxerga, aí sim eu vou conseguir me desenvolver e caminhar para frente, não para trás ou estagnado, ok? Então, esse foi os pontos que eu quis destacar na primeira palestra, e o intuito desse vídeo é que vocês reflitam sobre esse ponto. Eu preciso que vocês reflitam, e se vocês forem à segunda palestra, que vocês levem dúvidas, né? Primeiro que vocês cheguem no horário, para que a gente consiga explorar o máximo possível o tempo. Infelizmente hoje, como é um trabalho gratuito, a gente não está investindo financeiramente para dar continuidade no horário, após o horário do prédio, né, para poder pagar a mão de obra do prédio, né? Pode ser que para frente a gente pense em patrocinadores, né? Se alguém quiser se manifestar, fiquem à vontade e a gente vai poder explorar mais. Mas se vocês conseguirem, quem for participar, chegar no horário e quiser levar essas dúvidas da primeira palestra, nós vamos tirar essas dúvidas antes de iniciar a segunda, porque a segunda é complementar, né? A segunda ideia é que a gente trabalhe o encantamento corporativo. Nós vamos falar um pouco sobre a questão de equipe, sobre como pensar em relação à equipe, como isso impacta para fora. E se der tempo hábil, eu acho que vai dar sim, vai estar no planejamento. Eu ainda não montei o conteúdo, mas eu tenho uma grande vontade já de começar a passar algumas formas, alguns conceitos de vocês mensurarem esse trabalho, começar a mensurar a experiência do consumidor, ok? Como vocês devem pensar, e se for o caso, passar algumas já ferramentas, mesmo que eu não explique a fundo essas ferramentas, que a gente vai fazer isso na terceira palestra. Na segunda, eu já posso dar para vocês um norte de que existem ferramentas para se fazer, existe uma forma para se fazer sem gastar dinheiro, ok? Isso é muito importante. Nós estamos falando com pequenos empreendedores, nós estamos falando de pessoas que não são empreendedoras, mas querem se desenvolver profissionalmente e podem levar essas soluções para frente, ou se saírem dessa empresa e for para uma outra, podem esbarrar nessas ferramentas. Então, nessa segunda palestra, o intuito é esse. Gente, eu espero ter colaborado com vocês, né? Em relação ao grupo, eu preciso que vocês comecem a enxergar essa questão da comunicação, né? É um espaço que vocês têm disponível para colocarem as suas dúvidas, né, sobre esse trabalho, sobre os pontos que vocês estão tendo alguma dificuldade, ou no entendimento da palestra, ou na aplicação desse conceito no dia a dia de vocês. Mas
não se desestimulem. Não fiquem presos a rotinas que já são rotinas antigas, que vocês fazem. Porque se vocês ficarem presos somente a isso, vocês não vão mudar. Vocês não vão mudar o negócio de vocês, a vida de vocês. Vocês não vão mudar o cenário da cidade. Então, lembrando que para a próxima palestra, quem for para participar, é importante que se inscreva, para que a gente tenha uma ideia de quantas pessoas virão e a gente poder disponibilizar ou não espaço, a gente pensar no coffee break para recebê-los, ok? Então, quem for participar, foca nisso, se inscreva e usem esse canal, usem esse grupo para começar a trocar experiências, começar a posicionar dúvidas, porque não somente eu posso tirar. Às vezes, o nosso colega do lado na palestra fala, poxa, ele comentou comigo sobre isso, eu acho que eu posso ajudar de tal forma, ou eu posso compartilhar um ponto de vista para que seja debatido. O intuito do grupo é esse. Então, vamos lá, gente. Fiquem à vontade para posicionar sobre o que vocês quiserem, tirar dúvidas, questionar. Fiquem à vontade para isso no grupo. Esse vídeo é para explicar a primeira palestra e já dar um conceito da segunda e vamos em frente, ok? Eu aguardo vocês no dia 19. Um grande abraço para vocês.